Oficial do Brasil ficou em 0,58% em maio. Ela é impulsionada principalmente pelo preço dos alimentos. E aí nós sabemos que as famílias sentem no bolso no dia a dia. É mais direto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, ele mostrou que o grupo, então, de alimentação e bebidas, ele respondeu por metade da inflação do mês. Para falar sobre esses destaques do IPCA, principalmente a alta nos alimentos, e entender o que está por trás de cada levantamento que nós temos, convidamos o economista Ricardo Buso para esclarecer tudo isso para a gente. Professor, uma ótima noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Prazer é todo meu. Professor, quando a gente olha para os números que foram divulgados, desde o início do ano, nós percebemos ali uma queda que é muito significativa nessa porcentagem. E a gente vai olhando ao mesmo tempo como é possível casar tudo isso. Como que mesmo através desse levantamento que vai sendo divulgado mensalmente, os números não são tão benéficos assim. Eu vou pedir, inclusive, para o pessoal espelhar na nossa tela uma arte que nós preparamos para que a gente consiga entender nesse levantamento, esse mapinha, que agora você vê junto comigo, essa variação que acontece. Nós temos a variação para 2026 em junho, 0,33%, depois ela passa para 0,70%, 0,88%, aí nós temos uma queda a partir desse pico atingido no mês de março, 0,67%, e aí estamos então em 0,58%. Professor, como estava dizendo anteriormente, quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe, poxa, nós temos ali alguns pontos que eram, de alguma forma, olhando, fazendo uma leitura muito crua dos números, para estarmos num cenário que fosse mais significativo. Mas quando nós fazemos essa comparação, desde o começo do dia, a gente já vai olhando para saber se a próxima definição do Banco Central pode barrar, de alguma maneira, os cortes que nós já acompanhávamos. Se a gente olha essa toada, mesmo com essa queda, professor, é possível que a nossa taxa ali, que permanece acima de 14%, ela continue com os cortes ou isso já pode significar que nós teremos nas próximas reuniões uma paralisação? Veja, a inflação ela precisa ser analisada, essa evolução, como algo sazonal. Então, a gente olha aquele pico, março, vamos lembrar as águas de março, fechando o verão, aquele problema de perda de safra, né? Muita chuva, complica, mas isso é natural. Então, quando a gente olha essa descendente, dá uma impressão que está entrando nos eixos, mas não é bem assim. Para nós termos uma ideia, abril de 26, nós tivemos 0,67 de inflação, contra agora 0,58 em maio. É uma desaceleração? Sem dúvida, só que nós estamos falando das características típicas do mês de maio, da maior inflação para maio nos últimos 16 anos. Para ter uma comparação, maio de 25, esse número, essa alta registrou 0,26%, menos da metade, né? Então, nós temos aí, sim, tivemos desafios climáticos, e isso dá uma impressão para nós de que aquele alívio que vem na transição do primeiro para o segundo semestre de cada ano, esse ano pode ser postergado, pode demorar um pouco mais para chegar, porque a intensidade agora de maio para alimentos, e como vocês bem disseram na apresentação, alimento é o mais sensível porque afeta justamente aquelas famílias de menor renda, aquelas que empregam a maior parte do orçamento nessa subsistência. Então está mostrando um cenário bem delicado. Para o Banco Central, até então, no começo do ano, nós tínhamos uma visão de que a inflação estava entrando nos eixos, veio esse planejamento dos cortes e chegou o conflito no Oriente Médio, que bagunçou aí preços de combustíveis. Mas para termos uma ideia, combustível agora em maio veio em forte queda, gasolina, queda de 1,46%, etanol, queda de 6,20%, porque estão em plena safra, e a gasolina tem 30% de etanol. Isso mostra para o Banco Central que os problemas não se limitam ao conflito no Oriente Médio. Nós ainda temos problemas internos para a nossa inflação. Então, desse planejamento, a probabilidade maior é que faça mais um corte de 0,25. Mas esses números começam já a colocar uma dúvida bem grande na continuidade dos cortes, sim.
Professor, eu queria pegar esse panorama que o senhor já nos trouxe para aproveitar para quem está em casa e mostrar esses setores. Nós temos uma arte onde nós conseguimos colocar ali os três principais, onde os aumentos eles foram mais significativos. Tá aí, você está vendo na sua tela, alimentação e bebidas com 1,33%, que ele acaba liderando essa composição toda quando a gente analisa exatamente os dados na sua totalidade. Aí habitação chega na sequência com 1,22% e saúde e cuidados pessoais com 0,90%. E aí, quem está acompanhando com a gente agora, está vendo em verdinho ali o transportes, ele fez o caminho contrário. Se o outro houve encarecimento, o transportes tem uma queda de 0,46. Eu queria pegar, professor, isso que o senhor nos trouxe sobre a sazonalidade. Porque quando nós avaliávamos ali toda a pesquisa, fala sobre a importância ali do combustível. Nós sabemos que o nosso país ele é altamente movido por tudo que se transporta através das rodovias e a especificidade que tem hoje esse diesel. Mas ali no transporte também a pesquisa coloca o diesel e também toda essa sua cadeia envolvendo os transportes como um fator importante. Nós temos sazonalidades para alguns setores que elevaram o seu preço e para a questão do transporte, eu queria a sua avaliação para entender a justificativa dessa queda. O senhor já falou sobre, inclusive, o valor dessa redução do diesel, que também é um fator preponderante. Sim. O diesel ele é muito importante porque, para alimentos principalmente, ele ocupa uma fatia importante na cadeia, que o alimento agrega menos valor, tem valor final para o consumidor menor. Então, o transporte é mais significativo do que para outros itens de valor agregado, né? Quando a gente chega nessa conclusão, dá para entender que, no caso do diesel, ele afeta principalmente esses bens da cadeia. Agora, quando nós falamos de transporte, que teve uma queda, aí é diretamente aquela inflação para o consumidor e não necessariamente a inflação da cadeia de produção, porque o IPCA é uma inflação para o consumidor final. Como o etanol, nós estamos em plena safra aí de cana-de-açúcar, com uma queda de mais de 6% e 30% da gasolina tem etanol, acaba refletindo. Então, tem uma queda de 1,5% para a gasolina e de 6,3%, arredondando aí, para o etanol. São os principais motores aí da inflação de transportes. Por isso que a gente vê essa queda de 0,40%, melhor dizendo, no item transportes, no grupo transportes. Professor, agora a gente vai abrir ali esse primeiro setor de 0,33% para olhar nos detalhes, os vilões dessa vez, desse levantamento, aqueles que ficaram mais caros. A gente tem ali na ponta, né, levando toda a lista, a batata inglesa, 44,69%, pepino 44,3%, tomate aparecendo mais uma vez, 20,62%, cebola 16,8% e morango 16,6%. A gente já vai pular para a próxima tela, inclusive, porque a gente vai analisar quem fez o caminho contrário, o que está, digamos que pesando menos no bolso. Porque nessa última tela que nós temos, a gente consegue verificar essa inversão. Está mais barato, abobrinha 11,43%, laranja-lima 9,87%, peixe-cavala 9,37%, aí eles vão ali reduzindo da vírgula para frente. Nós temos 9,21% do peixe-palombeta e a gente fecha com peixe-serra 9,3%. Professor, quando a gente olha esse levantamento, é muito comum, conforme os dados e os relatórios são divulgados, uma variação, essa sazonalidade que a gente está falando aqui desde o início da conversa, inclusive para alguns desses alimentos. Lembrando que todos eles passam por uma cadeia muito parecida em relação ao transporte. O que justifica essa diferença entre eles é, de fato, aquilo que é produzido, o estoque que nós temos naquele momento. É isso que vai trazer a variação e também a qualidade da colheita que foi realizada? Também, né, nós temos principalmente a demanda é muito importante. Se eu tiver algum item que não for de interesse do consumidor comprar naquele momento, com certeza ele vai reverter para uma queda, mas a oferta ocupa um papel importante. Aí nós estamos falando, com exceção dos pescados, que provavelmente aí tem uma disponibilidade maior do momento, daí a queda, mas os demais, falamos de hortifruti, né? E tem um peso muito grande, para nós termos uma ideia. A batata que você mostrou aí, praticamente mais de 40% de alta, e é um prato, é um item do dia a dia nosso. É muito difícil sustentar essa situação. Mas aí, para todos eles, tanto para os que subiram
quanto para os que caíram, nós falamos em fatores climáticos. Esse é o maior risco da produção de alimentos, é o maior risco da agricultura, e nós temos as culturas que se adaptam mais às condições, no caso de maio, que nós tivemos um maio mais chuvoso, um maio com temperaturas mais baixas, e também aqueles que se adaptam menos, que aí reflete aí no preço que nós estamos vendo. Provavelmente não, com certeza. Batata, tomate, cebola são as culturas que menos se adaptam ao que aconteceu em maio. Vai voltar? Com certeza volta. Só que tomate e cebola, por exemplo, eles têm uma rapidez maior nessa volta. A batata, pelas condições de safra dela, ela demora mais para voltar. E aí tem as variações também de região para região. Se tomarmos o exemplo do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem a sua produção desses hortifrutis, mas depende também de estados vizinhos, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, e isso é uma dificuldade tanto no abastecimento, né? Saber todas essas safras precisam estar razoavelmente orquestradas em boas condições, como também de custos logísticos, como você comentou.